Opa, tudo bom? O nome do manhwa tá aí na descrição. A história começa em um mundo de fantasia de monstros, onde você os mata para ganhar pontos. Um homem chamado Yu-Woo enfrenta um monstro poderoso cujo nível é não identificado. São necessários 10 jogadores para derrotar ele. Mas o Yu-Woo não precisa de outros para ajudar a derrotar o monstro, porque ele já estava no nível 1000. Ele estava confiante o suficiente para derrotar o chefe sozinho. O monstro rosna, pronto para atacar ele com a sua arma suprema. Ele também não se conteve ao modificar a sua espada para ser tão poderosa. Ativando o modo Change Max, o monstro ataca com um feixe, mas ele desvia o feixe em direção ao monstro e o mata. Então elogios de outras pessoas que o assistem aparecem. Acontece que na realidade ele é um personagem de um jogo online de um jovem de 21 anos que se chama Xie. Ele estava jogando enquanto transmitia online. O telefone do Xie tocou, indicando que havia uma ligação. O amigo do Xie, Wang-Bu, ligou para informar ao Xie que o seu novo professor exige a sua presença na escola amanhã. Isso deixou o Xie com raiva, porque as suas horas de jogo seriam interrompidas. O amigo do Xie explicou que sentia pena do Xie sobre o incidente do ano passado, porque desde então o Xie não demonstrou nenhum interesse na escola, nem mesmo na sua própria vida. Mas o Xie não quer pena de ninguém. Então o Xie encerra a ligação, sentindo a dor familiar de quando ele perdeu a Yu-Yi. Seu telefone tocou e ele pensou que era o Wang-Bu de novo ligando, mas um logotipo estranho apareceu dizendo ao Xie que ele era um dos jogadores do jogo final. Isso confunde ele, mas de repente seu telefone flutua sozinho e mostra as estatísticas do corpo do Xie. Ele ficou ofendido com as habilidades que isso estava mostrando, mas aparentemente eram verdadeiras. O telefone informou que poderia trocar pontos por qualquer coisa que ele desejasse. O Xie não consegue acreditar e pensa que a mera tecnologia o enganou. Para provar isso, ele os desafia a transformar seus pontos em dinheiro. Nem um minuto depois, quando uma modificação foi exibida no seu telefone, informando que ele havia recebido 50.000 yuan. Depois disso, o Xie escutou uma batida na porta. Ele abriu, revelando que a tia dele, que também é sua senhoria, veio pedir o dinheiro do aluguel que ele estava devendo. Dinheiro não era problema para o Xie, porque ele tem o suficiente para pagar sua dívida de 3 meses e todo o aluguel do próximo ano. A senhoria ficou muito surpresa ao receber tanto dinheiro, que a sua atitude em relação a ele mudou drasticamente. Foi irritante para o Xie ao ponto dele tirar ela de lá imediatamente. Atrás da porta fechada, ele não acredita que pagou e fez uma coisa dessa tão facilmente. Era tudo novo para ele, e ele não conseguia acreditar que o jogo era real. Então ele viu a foto da Yu-Yi e percebeu que podia reanimar ela se pudesse trocar seus pontos por qualquer coisa. Ele perguntou ao telefone se poderia reviver os mortos, mas precisava fazer 100 milhões de pontos para poder reviver apenas uma. Só que isso é o suficiente para motivar ele. Ele chorou de alívio por agora poder estar com ela de novo. Ele fará qualquer coisa para ganhar pontos. Alguns momentos depois, uma notificação mostrou que uma tarefa estava disponível. Isso faz o Xie ir fazer ela na hora. A tarefa era de recolher o lixo na rua por 1 ponto. Embora estivesse sendo julgado pelas pessoas, ele estava fazendo boas ações na comunidade, como catar o lixo, varrer, sem se importar com o que as pessoas iriam dizer sobre ele. Ele só queria ganhar os pontos. Ele até teve que correr riscos, como pegar lixo em um banheiro feminino, só para ganhar mais pontos. À medida que o sol se põe, ele ganha 100 pontos. Depois de fazer todo o trabalho por dias, é um progresso lento, mas o Xie é paciente. Tudo para reviver a Yu-Yi. Então, outra notificação apareceu, informando que ele havia ganhado um bilhete de loteria. Ele ainda não usou porque planejava usar mais tarde para receber uma recompensa maior. Enquanto caminhava, olhando pelo telefone, ele tropeçou em uma casca de banana e caiu em cima de uma mulher. O Xie ficou envergonhado com o que aconteceu e se desculpou rapidamente, sem querer assediar a mulher. Mas, ao invés disso, a mulher o chamou de ousado por fazer tais coisas. Enquanto o Xie continuava se desculpando, a mulher o interrompe dizendo que se desculpar é inútil e quer que ele compense o seu erro enquanto ela tira o blaze que ela estava usando. O Xie não consegue parar de sangrar pelo nariz enquanto a mulher age de uma maneira fofa e tímida. Mas seu comportamento mudou quando ela pediu os pontos dele, ativando as suas habilidades e armas para matar ele.
Antes que Xie pudesse entender, a mulher ativou a barreira de isolamento, isolando eles longe da realidade. Ele estava confuso sobre o que estava acontecendo e ele não percebeu que a mulher estava atrás dele, cortando seu braço, ferindo ele gravemente. A mulher estava gostando de fazer isso, sabendo que ele era apenas um gordinho inofensivo. O Xie implorou a ela que trabalhassem juntos para concluir mais tarefas e ganhar mais pontos. Mas isso não faz bem para a mulher, porque matar outras pessoas é a maneira mais eficiente de ganhar pontos. Ele não estava pronto para morrer, não antes de que ele tivesse a chance de reviver a Yuyi. O Xie fugiu enquanto a mulher se distanciava dele. Ele viu um entregador, mas quando tocou, passou por ele. A mulher explicou a ele que por isso a barreira de isolamento estava ali, deixando ele sem esperança, porque ninguém poderia salvar ele. Ela encurralou ele e a mulher o golpeou com as suas lâminas, deixando ele gravemente ferido. A mulher estava apreciando a visão de uma pessoa morrendo, mas as coisas ainda não haviam acabado. Como última esperança, o Xie se lembrou de ter ganho um bilhete de loteria e usou para poder se livrar disso. Poucos minutos depois, o sistema da loteria foi ativado e a mulher ficou parada sem acabar com ele completamente para saber se ele tinha sorte ou não. O Xie esperava por qualquer coisa, mesmo que fosse uma poção de cura, mas a flecha dizia obrigado por participar. Esse giro o devastou tanto que ele vomitou sangue. Por outro lado, a mulher dá má sorte pro Xie quando ele caiu no chão, aceitando a sua morte. Só que do nada, a flecha da loteria passou pro outro lado e concede a ele equipamentos especiais. Ela estava confusa sobre o que poderia ser, porque essa era a primeira vez que ela via isso. O sistema da loteria flutua enquanto Xie estava se recuperando lentamente. A mulher se lança no Xie antes que ele possa escapar, mas um feixe de repente dispara contra ela. A mulher se sente intimidada por qualquer coisa que Xie possa ter obtido. O feixe azul é disparado e ela rapidamente se esquiva. Após a saída da fumaça, o Xie empunha uma grande espada, que é chamada de Devoradora. Essa espada era muito semelhante àquela que ele tinha no seu personagem do jogo. Ela ficou chateada porque um novato como ele não poderia usar uma espada tão grande com estatísticas tão pequenas, mas o Xie pensou que havia vencido agora que estava blindado. Mas a mulher ridiculariza ele, deixando ele confuso. Ela disse que ele deve ter pensado que era tudo sobre armas, quando na verdade não era. O jogo em questão é cheio de terrores que ela mostrará a ele com prazer. A mulher estava se posicionando para atacar e o Xie balança sua espada. Ela continua se esquivando dos ataques do Xie, e ele estava lutando com essa espada tendo estatísticas fracas. A mulher o feriu sem que ele soubesse, e essa era uma das suas habilidades. Os arranhões que ela deixou explodem ao seu comando. Isso machucou gravemente, mas o Xie não é o tipo de pessoa que desiste facilmente. Ela atacou com seu último golpe poderoso enquanto Xie cobria seu corpo com uma espada como um escudo, porque estava doendo e ele não conseguia se mover. Mas ele agarrou a sua espada, determinado a lutar e viver. A espada detecta a emoção do Xie e combina com o comprimento de onda do seu equipamento, permitindo que a sua espada atualize. A atualização manifestou uma habilidade rara. Uma vez atualizada, isso deu ao Xie a chance de derrotar a mulher. Ela ficou impressionada com a surpresa, principalmente quando a aparência do Xie mudou e ele atacou. O novo Xie continuou atacando, com movimentos precisos e empunhando a sua espada corretamente. O Xie continua a encurralar a mulher no chão. Ela estava confusa sobre como que ele fez isso, e o Xie explicou que deu sua vida por sua espada por conta dela. A mulher estava brava e subestima seu poder. Ela não percebeu que, agora, estava no território dele. Depois disso, ele a finaliza com o seu golpe assassino, cravando a sua espada no chão, o que faz os prédios tremerem. Ela estava desesperada e oferece uma aliança ao Xie, mas ele não estava mais interessado. Fragmentos de construção e detritos estavam caindo, cobrindo a mulher e derrotando ela com sucesso. Com a forma poderosa do Xie, ele agora estava motivado a ganhar mais pontos para Yuyi. Após a luta intensa, o Xie caiu inconsciente e sonhou com a Yuyi. No seu sonho, a Yuyi e o Xie estavam discutindo sobre um jogo, mas ele só consegue escutar o que a Yuyi estava dizendo e ela se afasta em direção a um caminhão que estava prestes a atropelar ela. Isso fez o Xie acordar no corredor vazio. Assim que acordou, o Wang Bu ligou para ele de novo.
ele informa que, se ele não se apresentar para a escola, o novo professor vai pedir para a escola expulsar ele. Isso irritou o Xie, especialmente porque ele tinha acabado de lutar contra uma mulher louca. O Xie estava reclamando quando uma janela de notificação apareceu diante dele, mostrando uma missão urgente na Universidade de Jiang, em masmorra subterrânea, debaixo da classe F, com um chefe. Ela tinha se aberto recentemente. Wang Bu estava confuso sobre outro lado do telefone, sobre o motivo pelo qual o Xie parou de repente. O Xie desligou o telefone e foi para a escola. Quando ele saiu do corredor, estava tudo vazio, e lá tinham garotas e até gays demonstrando interesse por ele. Essa foi uma reação muito incomum para ele que ele nunca tinha visto antes. As pessoas estavam demonstrando interesse para ele. Foi aí que ele olhou na janela e viu seu reflexo. Ele não podia acreditar que a sua aparência se transformou em um cara magro, todo definido. Como ele ainda estava confuso, uma janela de dica apareceu explicando que a sua gordura corporal foi usada como energia para ativar o modo de poder para a espada devoradora. Isso significa que a sua espada queima energia vital em troca por uma atualização, o que é um requisito muito perigoso, porque pode se alimentar da sua energia vital e arriscar a sua vida. O Xie entendeu como o hack funcionava, mas ele ainda tinha um pouco de dúvidas. Ele ignorou por enquanto e se concentrou nas suas roupas. O Xie parecia ter sido morto por alguém ou talvez fosse um cosplay. Então ele precisava trocar de roupa e ir para a escola. Ele abriu a loja de pontos, que vende roupas e várias outras coisas. Ele escolheu o conjunto de roupas mais baratos porque precisava ganhar dinheiro. O Xie estava caminhando para a escola quando um grupo de garotas o viu passar e se apaixonaram por ele. Mas, para ele, foi uma reação chata e estranha. No entanto, o Xie não se importava com os elogios. Ele sentou no banco e ele relaxa enquanto olha para o seu status do seu avatar, enquanto investe seus pontos restantes para conseguir melhorar a sua força. Ele estava confuso sobre por que seu nível havia subido, exceto por seus pontos. Mas ele se lembrou do que a mulher pervertida tinha dito. Ele só poderia obter pontos se matasse outras pessoas. Mas ele não matou ela porque ele não estava preparado para matar alguém. Depois de olhar para seu avatar, ele olha para o seu equipamento. A espada devoradora é literalmente o que Xiao pensou, mas ele sente que o modo de poder tenha mais potencial do que o que estava escrito na descrição. Uma bola rolou de repente até ele e um jogador de basquete seguiu e perguntou ele se ele poderia passar a bola. Quando ele pegou a bola, ele passou para o jogador, só que ela voou pela quadra e atingiu o aro quebrando ele. Os jogadores ficaram apavorados e procuram o culpado, mas ele rapidamente se escondeu perto de uma árvore. Uma força nível 8 é tão poderosa que seu corpo pode fazer coisas desumanas. Uma janela de lembrete apareceu informando a ele que a masmorra subterrânea de nível F estava aberta e perguntou ao Xie se ele precisa de direção até ela. Ele escolheu sim e correu para onde a direção levava. Quando ele parou, ele percebeu que levava em direção ao banheiro feminino. Ele não pode entrar ali, então ele olha para os dois lados no caso de alguém estar olhando. Ele começou a entrar devagar. Felizmente não tinha ninguém lá dentro. As setas apontam para dentro de um dos banheiros. Então ele abriu sem hesitar. E lá, ele encontrou uma mulher que estava usando o banheiro e congela com o que ele tinha feito. A mulher saiu e ativou a sua arma. Ela o acerta, mas ele desvia rapidamente. Ela pensou que ele era o pervertido da escola e queria eliminar ele imediatamente. O Xie se viu em perigos, mais uma vez, com outra mulher aterrorizante prestes a dar uma surra nele.